Se você espera que o Carille faça as mesmas coisas que o Guardiola ou o Ancelotti faz, você vai sofrer e, na maioria das vezes, se revoltar. Pensa comigo, se o Dorival Júnior não te agrada, o que você vai esperar do Carille que nem na seleção chegou? Às vezes, o erro está na expectativa do torcedor. Os tempos sombrios e o trabalho ruim feito no primeiro trimestre fizeram com que a estreia já fosse com pressão em cima do treinador. Mas, ao meu ver, as vaias e os xingamentos direcionados diretamente ao técnico do Vasco nessa noite, ainda no primeiro tempo, tinham muito mais a ver com o resultado do que com o que a equipe havia apresentado coletivamente. E isso eu falo sem peso nenhum nas costas, porque eu fui um dos que mais critiquei a escolha por Carille no início da temporada e o trabalho que vinha sendo feito até aqui. Mas eu tava muito curioso para ver o que o Cruz Maltino tinha para apresentar nessa noite, porque o nada iria me preocupar muito diante de um calendário apertado que já não nos oferece mais tempo para um novo treinador. Mas o esboço de uma ideia de jogo iria me dar o mínimo de esperança de que seremos capazes de competir diante de muito time mal treinado que eu pude ver nessa primeira rodada do Brasileirão e também nos estaduais, e eu fico com a segunda opção nesse momento. Pela primeira vez eu pude ver um esboço daquilo que ele afirmou que queria fazer com esse time quando chegou ao Vasco. Troca de passes e triangulações. Uma ideia de jogo, enfim, evidente, e não uma bagunça total apenas com bolas alçadas na área. E tudo passa pelos pés de 3 jogadores que serão cruciais para essa temporada, junto de um quarto elemento que vem do banco. Nuno Moreira, Coutinho e Garré, sem guardar a posição, fizeram hoje muito do que o Diniz adora fazer. Uma aproximação das peças atraindo a marcação adversária. Mas ao invés de reunir o time inteiro para dialogar como o Diniz faz, Carille propõe a troca entre os 3 pela esquerda para que Piton seja um elemento surpresa por ali. E o Vasco tenha variações nessas construções. Se o trio não encontra espaços para finalizar as jogadas, o lateral cruza na cabeça do Verratti. Se a situação aperta por ali, Coutinho acelera o jogo e abre o campo para ultrapassagem de Paulinho e PH pela direita, pegando o campo aberto para que possam atacar o espaço e quem sabe até finalizar as jogadas. Mas o que acontece? Em meio à ideia de jogo começando a surgir e sendo testada pela primeira vez na temporada, o Vasco joga contra 2 adversários além do Santos nessa noite. As atuações individuais atrapalharam tudo no primeiro tempo, onde ninguém conseguiu ir bem. O erro na saída de bola exemplifica isso muito bem para que o rival saísse na frente do placar. Adversário de número 1 foi esse. O de número 2 é o mental, como sempre. E como o próprio técnico já falou, o time desestabilizou e não conseguiu mais jogar. O Santos criou outras oportunidades e é assustador o quanto o time se perde quando está atrás do placar. Parece que não consegue mais jogar. O intervalo foi essencial nesse sentido. Na segunda etapa, eu achei que o Coutinho iria sair. Eu tive a impressão que ele tinha sentido novamente no primeiro tempo ainda. As vaias, para mim, ali não se justificavam direcionadas diretamente pro técnico, que eu não sou negacionista da bola e estava frustrado também com a equipe. Revoltado, na real. Mas era nítido que tudo era de erros individuais. No segundo tempo, a história muda completamente. Continuamos dando espaços pro Santos. Lemos salvou um gol que iríamos sofrer, quase em cima da linha. Léo Jardim salvou outro numa finalização de Guilherme. Verratti continua sendo o herói e mais uma vez cala a boca daqueles que pedem para que ele vá pro banco. São 48 participações em gols em 88 jogos. Uma assistência e um gol nessa noite para nos salvar novamente. Outra coisa que precisamos fazer é sentar e conversar com o Payet para termos ele no restante do ano por valores acessíveis, que cada vez mais fica nítido que ele é o substituto direto do Coutinho e precisamos ter os 2 gênios. Hoje temos banco de reservas. Eu até me emocionei hoje quando eu vi o Tietê, o francês e o Watson entrando no segundo tempo. Para mim, o quarto elemento é justamente Adson. Eu falei que será essencial para essa ideia de jogo de Carille, junto de Garré, Nuno e Coutinho. Ainda tem o Lloyd, Jair e outras peças que mostram que hoje temos uma capacidade de competir além dos 11 iniciais. O clima não era bom antes do jogo e o trabalho do nosso técnico muito menos. Eu sugiro a vocês assistirem a pelo menos um jogo de cada adversário da Série A para vocês entenderem o nível dessa temporada. Vencemos uma equipe que todo mundo dizia que era muito melhor do que nós. Isso que o Brazão fez a defesa que talvez tenha sido a do campeonato logo no primeiro jogo. Uma defesaça na cabeçada do Verratti. Justamente porque temos capacidade de competir e criar oportunidades. Mas precisamos jogar juntos. O Vasco errou como sempre nessa noite, mas teve um esboço de futebol em diversos momentos. E isso precisa ser levado em conta também. Temos a capacidade de competir, como eu falei, e isso tem muito mais a ver com o trabalho mental da nossa equipe que precisa ser feito daqui para frente do que apenas com o trabalho de Carille.